Então vamos lá, pessoal. Uma vez que você conhece a sua restrição, que você identificou a sua restrição, que você está explorando, você pode me perguntar, Ayrton, mas quais são os recursos que me ajudarão a fazer este revezamento? Quais são os recursos que me ajudarão a trazer os materiais, preparar os materiais de setup? Quem são esses recursos? O meu time é muito limitado. Pessoal, aí vem essa quarta dica, né, que seria a sincronização dos recursos andando no ritmo da restrição. Todas as demais operações que não são restrições, elas têm um excesso de capacidade em relação à restrição. Ela tem mais capacidade. Então, isso faz com que ela não necessite trabalhar 100% do tempo. Ela pode, em alguns momentos, ser paralisada para que esse recurso possa ser treinado no revezamento, para que esse recurso possa ajudar na preparação do setup, preparando os materiais antes que a operação restrição pare. É através desses recursos que se faz requisição para que essas pessoas da operação gargalo não tenham que sair. Então, são os recursos, os operadores de operações que têm uma capacidade produtiva maior do que o gargalo, chamado não gargalos ou não restrições, que podem e devem ser parados, eventualmente, para ajudar e revezar na restrição, né? Porque como ele tem mais capacidade, pessoal, assim que ele voltar para a operação novamente, vai ter um pouco mais de peça para ele produzir, vai ter uma pequena fila, mas como ele tem mais capacidade produtiva, ele vai desovar, ele vai dar conta do fluxo, tirar aquele atraso, né, em poucas horas, tá? Fazendo com que aquela parada que foi ocasionada para ajudar na restrição não o prejudique, ou não prejudique o fluxo da célula como um todo. Então, pessoal, essa é mais uma dica de sincronização do fluxo de produção e dos recursos da célula produtiva ao ritmo da restrição. Não adianta um recurso não gargalo produzir 100% do tempo, porque ou ele vai ficar parado, né, quando ele mandar uma quantidade muito maior de peças para restrição do que ela, na verdade, pode dar conta, ou realmente ela vai ficar esperando, muitas vezes, se ela tiver depois do gargalo, porque como o gargalo é mais lento, ela processa rapidamente por ter mais capacidade e fica ociosa. Então é importante a utilização desse recurso de operações não gargalo, né, lideradas pelo supervisor, pelo líder, pelo coordenador da área, enxergando que a coisa mais importante na produção é o fluxo constante. Então você precisa saber realmente gerenciar esse fluxo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um resumo de quais são os passos que você pode dar aí na sua produção, enxergando a produção de forma holística, né, de forma sistêmica, de forma global, para que você em apenas uma semana possa aumentar no mínimo 30% a sua produtividade. Então, o primeiro conceito que você viu lá no vídeo, ou neste vídeo, foi o conceito de entender o recurso restritivo, né? O que é um recurso restritivo e como identificá-lo num fluxo de produção, né? Se você voltar um pouquinho esse vídeo, você vai ver detalhes que eu expliquei em relação a isso. Então, o primeiro ponto é você entender o conceito de restrição e como você identifica. O segundo é você, de fato, identificar a restrição da linha em que você quer aumentar rapidamente a sua produtividade. Terceiro é você explorar a restrição, é você tirar mais produção em relação ao que está saindo atualmente. E como você faz isso? Principalmente revezando esta operação nos horários de refeição, não permitindo que essa operação pare na troca de turno, não permitindo que essa operação pare por horário de café, né, ou de banheiro. Logicamente, os operadores podem ir aonde você bem permitir, só que o equipamento não para.
E esse equipamento ele tem que ser revezado nesses momentos em que o operador titular sai para executar algum tipo de atividade. Então você precisa ter esse revezamento, tá? Para que a operação gargalo nunca pare. Bem como alguém precisa preparar os itens de setup externo, né? Ou full kit que a gente fala, são todos os materiais que vão ser utilizados durante a preparação do setup interno. Se tudo está preparado antes do próximo setup, faz com que esta operação gargalo não tenha que parar para procurar nada. Lembra, pessoal, todos esses detalhes só fazem sentido na restrição, né? Todos os outros recursos têm excesso de capacidade. Todas as melhorias feitas em recursos com excesso de capacidade faz com que você não simplesmente faça a melhoria, mas faça a melhoria onde nenhum valor agregado vai ser adicionado, né? Você não vai ter nenhum ganho no sistema, né? E basicamente o quarto passo é como você sincroniza fluxo de produção e recurso ao ritmo da restrição, né? Você não pode operar com operações não gargalo porque elas têm mais capacidade, então você não pode operar com elas o tempo inteiro. Você tem que operar parcialmente. E você pode, inclusive, parar esses recursos para treinar no seu revezamento, para ajudar na operação de setup externo e interno também, para fazer qualquer tipo de atividade, fazendo com que o gargalo nunca pare, tá? Então você utiliza aí os recursos da sua linha, sincronizando esses recursos à necessidade e ao fluxo da produção. Então essas são maneiras de você realmente aumentar drasticamente a sua produtividade em um curto espaço de tempo. Então, pessoal, a dica final é que para que você possa alavancar um sistema, você precisa não somente identificar, mas saber gerir o seu gargalo, né? Você fazer uma boa gestão da sua restrição. E quais são os 5 passos, pessoal? O primeiro é você identificar a restrição. O segundo é você explorar. O terceiro é você sincronizar todo o fluxo de produção e recursos ao ritmo do gargalo, né? Quarto é você realmente elevar a restrição, que eu não expliquei. Elevar a restrição é diferente de explorar a restrição. Elevar a restrição é um passo que você dá com o investimento, no momento em que você já fez tudo o que você podia sem recurso para você explorar. Quando você já chegou a um limite, e aí você pode sim investir, colocar dinheiro para você melhorar equipamento, algum tipo de recurso. Isso chama-se elevar a restrição, é o quarto passo. E o segundo, e o quinto e último passo é você, logicamente, procurar uma nova restrição e não deixar que a inércia tome conta do sistema. Então tá aí, pessoal, algumas dicas rápidas de como você, líder, coordenador, gerente, supervisor de produção, pode rapidamente aumentar a sua produtividade em apenas poucos dias.